Alô? Isaque, pois, chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a ti e a tua descendência contigo, para que de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Esaú e de Jacó. Nesse texto aqui a gente vê a preocupação do do Isaque, né, de que o Jacó ele tenha um casamento entre os seus, né, entre o seu clã, entre a sua família, né, como deve ser, um casamento endogâmico, né, um casamento entre os seus pares, né. E o Jacó, ele aceita isso, ele vai, a ordem do pai para ele é essa, olha, vai lá, né, não toma por mulher uma das filhas de Canaã, e a gente aqui relembra um pouco, né, dessa questão, dessa exortação, porque alguns capítulos atrás nós vimos, né, o Esaú, ele toma 2 filhas de Et, ele casa com 2 filhas de Et, e aquilo se torna uma amargura para Rebeca e para o Isaque, né? Então, o Esaú, ele, além daquela característica que eu já falei para vocês que ele também tem essa problemática, né? Ele casa, traz casamentos exogâmicos, ele casa com pessoas de fora do clã. E aqui a gente começa a ver mais uma nítida diferença entre o Esaú e o Jacó. O Jacó, ele vai aceitar a ordem do pai. Ele vai realmente procurar casar com uma das suas, primas. Com uma das pessoas, uma das mulheres do clã ali. O Esaú, nem aí. A mulher que ele queria, ele pegava. Se era de dentro ou de fora, não interessava. E é exatamente isso que mostra para a gente os versos a seguir. Pequenos versos a seguir, do 6 ao 9, mostra para nós mais uma coisa errada que o Esaú faz. Então, diz o texto, verso 6. Ora, viu Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá mulher para si. E que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E Jacó, obedecendo seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram maus aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael. Além das mulheres que já tinha, tomou a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nabaiote. Aqui é interessante porque parece que o Esaú, ele tipo assim, 2 possibilidades, né? Ou ele quer afrontar mesmo a família e ele vai e pega mais uma esposa, então agora ele tem 3, né? 3 mulheres, ou ele, né, então resolve simplesmente fazer um pouquinho de agrado ao pai, e aí, olha, mulher de Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão. De certa forma, alguém dentro do clã, mas pensem, ismaelita é filho de Abraão com egípcio, né? Então, e não é, né? E não é da família. Porque não é totalmente da família. Porque a gente sabe, Ismael é filho de Agar, né? Então, o Isaque aqui, mais uma vez, mostrando, né? Mais uma vez o texto, mostrando para nós esse contraste. Enquanto o Esaú, ele se afasta do plano de Deus, ele desobedece aos pais, ele casa com mulheres, né, de fora do seu clã, a gente tem o Jacó, né, aqui, que é totalmente entregue a fazer o que o pai quer. Ele deseja fazer o que é correto. Ele deseja, né, casar com alguém de dentro do seu clã. E é por isso também que ele, então, parte para Padã-Arã. E é exatamente o que a gente vai ver que acontece agora, né? Então,
Então, ele sai para Padã Arã e diz o texto no verso 10. Partiu, pois, Jacó de Beer-sheva e se foi em direção a Arã. E aqui, eu não sei se eu vou conseguir espelhar para vocês verem, mas na aula passada, né, a gente chegou a mostrar para vocês um mapa, e não vou conseguir, infelizmente, né, mas eu cheguei a mostrar para vocês um mapa que mostrava exatamente a distância entre Beer-sheva e Arã, ou seja, Beer-sheva, no sul de Israel, para Arã, lá no norte da Turquia. E a distância era de 13 horas e 52 minutos hoje, né? Pela estrada que a gente tem hoje. Né? São aproximadamente 1.064 quilômetros. Então, foi isso que o Jacó teve que percorrer. Só que, nesse caminho intenso que ele teve que percorrer, ele para, obviamente, à noite para descansar, porque não dá, né? Então, vamos lá. Chegou, ele parte de Beer-sheva e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar, pondo na sua cabeça, tive uma ideia aqui, gente. Vamos ver se isso vai dar certo. Sabe qual foi a minha ideia? Compartilhar com o meu iPad. Pode ser que eu consiga, né? Quem sabe, Deus é bom. Keynote, olha. Deus é bom demais. Consegui, vocês vão ver aí. E acho que não sei, funcionando, né? Que benção. Então, ele parte, né, gente? Eu estou tentando aqui meu iPad agora, mas vamos lá, vamos continuar. Ótimo. Aí eu vou poder mostrar para vocês. Olha, Deus é bom mesmo. Olha a distância, gente. Olha a distância. Estão vendo aqui a distância, né? O mapinha. O nosso querido Isaac, ele sai daqui, ó, de Beer-sheva, ó, daqui desse local, e ele vai lá para cima, para Arã, tá vendo? E ele teria que percorrer, nos dias de hoje, 1.064 quilômetros. Né? Agora, o que nós vamos ler é que ele sai de Beer-sheva e ele caminha. No que ele caminha, ele chega a Betel, à noite. À noite ele chega nessa localidade, Betel. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar para o nosso texto. Partiu, pois, Jacó de Beer-sheva e se foi em direção a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E, tomando uma das pedras do lugar, pondo-o debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Ao acordar, Jacó, do seu sonho, disse: Realmente o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Então, esse é o sonho que ele tem, né? É uma teofania, um encontro com Deus, onde Deus fala com ele diretamente. Olha que coisa interessante, né? E a grande pergunta aqui é sobre essa escada, né? Que escada é essa? Como é que é isso? Isso tem símbolos? Sim, isso tem símbolos, né? A gente sabe que nos sonhos, nós sonhamos, e a partir dos nossos sonhos, nós percebemos, ou há uma
compreensão diferente, há um símbolo ali naquele sonho. Biblicamente falando, ou genericamente falando até, quando nós sonhamos com escada, 3 coisas se destacam, como eu coloquei aqui para vocês. Estão vendo? Primeiro, é um sinal de que você está em busca de um novo começo, ou que precisa superar alguns obstáculos para alcançar os seus objetivos. Olha que interessante. Tudo a ver com o momento do Jacó. O Jacó estava efetivamente em busca de um novo começo, né? Ele foi mandado para o pai, para Harã, para poder vivenciar algo novo, para poder realmente, né, algo novo ele ter ali para poder, né? Então veja, o sonho com a escada não é à toa, é realmente em busca de um novo começo. Ele foi para lá para quê? Para deixar de ser solteiro e começar a ser casado, para construir uma família, para que a bênção abraâmica se cumprisse na vida dele. Bênção de quê? De ter um grande clã. Então é um novo começo. Outra coisa, precisa superar alguns obstáculos para alcançar seus objetivos, porque a escada é um obstáculo, né? Você tem que subir. E realmente, qual era o obstáculo que o Esaú estava enfrentando naquele momento? Em primeiro lugar, ele estava fugindo do irmão, né? Estava deixando a casa para trás. O primeiro obstáculo é o quê? Poxa, ele vai ter que sair da zona de conforto dele. E ele vai ter que aprender a viver de uma outra forma, né? Outro obstáculo, ele vai chegar lá em Padã Arã sem conhecer ninguém, né? Ele não conhecia o tio Labão, ele não tinha contato com as primas, pelo menos não é o que o texto bíblico indica. Então, o Jacó, ele estava indo para algo desconhecido. E esses desconhecidos não conhecer o local, não conhecer a família, né? Não saber o que vai ser de mim lá em Arã. Tudo isso, gente, são obstáculos que precisam ser vencidos. E olha aí, então, a escada novamente. Letra B. Simboliza mudanças na vida, como se estivéssemos nos preparando para um novo ciclo de experiências. Mudança de vida. Jacó experimentaria uma mudança tremenda na sua vida, né? Era uma mudança de vida, sair de Canaã e ir viver em Harã. Sabe por quê? Canaã é desértico. Aquela terra é um deserto. Aonde o Beersheba, aonde Abraão morou, onde Isaac morava com os filhos, desertão. Para onde ele ia, lá para Harã, para o norte da Turquia, irrigado, lugar próspero, lugar bom de morar, né? Tanto é que o Labão era o quê? Rico, né? Então percebe que simboliza uma mudança de vida, e ele ia mudar a sua vida, construir família, uma família grande. Essa família, por um outro lado, ele não ia ter de ninguém ali do clã dele, era só ele mesmo, né? Então, e a gente conhecendo a história de Jacó, a gente sabe que houve uma mudança enorme na vida dele, né? Letra C. Sinal de sucesso e de ascensão social e profissional. Nem preciso falar nada, né? Porque, bem como uma jornada espiritual que você está fazendo. Olha só, gente. O Jacó, quando ele sai da casa do pai dele e vai lá para Harã, ele se torna um cara super bem-sucedido. Ele é tão bem-sucedido, ele enriquece tanto, que o sogro e os cunhados começam a olhar torto para ele e falam, esse cara tem alguma coisa estranha com ele. Esse cara não está certo, não. E é nesse momento que ele resolve voltar para Canaã. Então, o Jacó, ele realmente, ele tem sucesso, ascensão social e profissional. Ele cresce, ele se multiplica, forma um grande clã, 12 filhos, 2 mulheres, 2 servas, não é? Bem como uma jornada espiritual. E certamente, desde a ida dele de Beersheba em Betel, começa uma jornada espiritual muito diferenciada na vida desse patriarca. Apesar da tradição dizer que o Jacó era um enganador, que o Jacó era isso, que o Jacó era aquilo, a verdade é que quando a gente estuda detidamente, como vamos fazer, como já estamos fazendo, né?
a história desse personagem, nós vemos como que ele é um cidadão que evoluiu espiritualmente. Como Deus teve encontros com ele nos mais diversos lugares, nas mais variadas situações, e o Jacó, ele então teve realmente uma ascensão espiritual. Quando o Jacó volta para Canaã, ele volta diferente. Quando Jacó retorna de Harã para Canaã, ele retorna um outro homem, é uma nova pessoa, né? Não só como pessoa, ser humano, mas espiritualmente também, tá? Então, o sonho dele, o sonho do Jacó, esse sonho que nós acabamos de ler, ele tem por função primeira confirmar a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura, voltando um pouco aqui, né, para a fala do Jacó lá no início da nossa aula, ele diz, olha, o Isaac, quando abençoa, né, Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplique. Isso aconteceu com Jacó. Para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a tu e a tua descendência contigo, para que herdes da terra das tuas peregrinações que o Deus deu a Abraão. Quando Deus aparece para ele no sonho, né, Deus vai falar para ele assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha a bênção de Abraão derramada sobre o Jacó. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Gente, é claro que aqui ele está falando para a sua época, mas pensem nos judeus hoje. Descendentes de Jacó. Sei que Abraão é o pai, mas das 12 tribos vieram do Jacó, Israel, Jacó Israel. Né? Eles estão pelo mundo todo. Eu acho que não tem um continente que não tenha judeu. Acho que em todos os continentes da Terra tem judeu. Tem um grupo de judeu, tem uma sinagoga. Né? Até mesmo naquele que você pensa, não é possível, será que na Austrália tem judeu? Né? Então, pensem que essa bênção abraâmica sobre o Jacó efetivamente aconteceu. Essa bênção a gente vê hoje, até hoje cumprida. Né? E aí Deus vai falar, eis que estou contigo, verso 15 do capítulo 28, eis que estou contigo, e te guardarei onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei, até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Gente... Não é que o Jacó retorna? E o Jacó reconcilia com Esaú, no final da nossa história a gente vai ver isso. Então, percebe que o sonho que o Jacó teve da escada, a escada tem muitos símbolos. Eu me detive a 3, fiz alguns desdobramentos nele. Mas percebe que esse sonho da escada, a escada foi um símbolo que Deus utilizou, né? Além de ser, obviamente, o símbolo da subida e da descida, né, aquele símbolo que vai ligar, né, o alto do céu, o topo da terra, o topo do céu com o baixo da terra, a escada é isso, né? É de cima para baixo, de baixo para cima. Ela tem outros desdobramentos, tem outros simbolismos, simboliza muito mais, né? Quando a gente vai estudar efetivamente, simboliza muito mais. E se vocês forem estudar mais ainda, a escada, os símbolos da escada, né? Nossa, gente, vocês iam ficar assustados, né? É pena que o meu querido amigo Denizar não pôde estar aqui hoje, porque com certeza ele teria muito a enriquecer a aula sobre a escada, porque a escada tem um forte simbolismo, e realmente essa questão da escada aqui, sabe? Eu quis trazer 3 para não alongar, né? Porque temos o culto, mas é muito interessante. Por que que Deus escolheu a escada? Por que não botou outra coisa, né? Se é que precisava botar outra coisa, era o Senhor, e poderia aparecer, como apareceu várias vezes. Apareceu para Abraão, de repente, não teve escada, não teve nada.
Mas com Jacó teve escada. Com Jacó teve símbolo. Né? Com Jacó teve significado, símbolo. Meio que preparando ele para novos momentos que ele viveria. Né? E eu coloquei aqui na ordem, não sei se os irmãos repararam, eu coloquei na ordem os símbolos. Né? Que ordem é essa dos símbolos? Isso aqui, ó. Deixa eu ampliar até um pouquinho para mim aqui. Sinal de que está em busca de um novo começo. Ele estava saindo da casa do pai, indo para a casa do tio, para casar com as primas. Para casar com uma prima, em princípio era isso, né? Novo começo, ia constituir uma família. Precisa superar obstáculos para alcançar o objetivo. Precisa, claro, tinha que andar a beça. 1000 e poucos quilômetros. Né? E chegar lá e falar assim, oi, gente, tudo bem, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, mas eu sou Jacó, o filho da Rebeca e do Isaac. Olha só que situação, não é não? Então, esse é um obstáculo que ele tinha que vencer. Né? Simboliza a mudança de vida. Deixou de ser solteiro para casado. Todo mundo que deixou de ser solteiro passou a ser casado sabe que tem desafio. É desafiador, né? Você vai viver com outra pessoa. Né? Como se estivéssemos nos preparando para um novo ciclo de experiências. É verdade. Jacó passou por muitas experiências, mas o Senhor foi com ele em todas. Né? Sinal de sucesso e de ascensão. Nem preciso falar nada. Ele era pobre, de repente, ficou rico. Ele tinha pouca experiência com Deus enquanto solteiro e, de repente, tem um monte de teofania, onde Deus fala diretamente com ele, onde Deus instrui diretamente ao Jacó no que ele tem que fazer. Muito bem. Essa era a minha palavra, né, hoje, aqui na nossa EBD. Nós ainda vamos continuar na semana que vem sobre o que vai acontecer, né, quando ele chega lá em Arã. Mas vamos fechar só lendo, então. Jacó levantou-se pela manhã cedo, tomou uma pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima. E chamou aquele lugar de Betel, Beit-El, porque era a casa de Deus. Porém, o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar neste caminho, que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai, e se o Senhor for meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, será Beit-El, né? E de todo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui alguns ensinamentos. Né? Primeiro que é a fundação do santuário de Betel, o santuário mais importante do Reino do Norte. Hoje em Israel está na parte Palestina, Cisjordânia, um sítio muito maltratado, mas está lá. Né? Ele vai dizer, se Deus for comigo e me guardar no caminho, me preservar a vida, eu vou seguindo, e se me der pão para comer e veste para vestir, aqui eu me lembro muito da fala de Jesus, né? Porque Jesus vai falar isso, né? Jesus vai dizer, né, no pão nosso, né? Pão nosso que estás no céu, né? É a necessidade básica do homem. Também naquela passagenzinha do Novo Testamento, né? Onde ele vai falar, né? Vocês estão ansiosos pelo quê? Né? Pelo que vocês vão vestir, pelo que vocês vão comer. Mas isso é o Senhor que providencia, e foi isso que Deus aqui meio que pactuou com Jacó, né? Pão para comer e veste para vestir, de modo que eu volte em shalom para minha casa. E aqui o shalom não é só paz, é inteireza, é integridade, sabe? É paz, é uma total harmonia. Eu e todo o meu clã, né? O Senhor será o meu Deus. Essa é a história inicial, né, do Jacó com a sua teofania, essa primeira teofania muito forte. Né? E ele, então, faz esse pacto com o Senhor, e é tão bonito porque a gente que já conhece a história toda do Jacó, sabe que é isso que acontece, né? Ele volta em paz para a terra de Canaã, depois de todas as experiências que passa lá em Arã. Tá? Muito bem. Perguntas? Não sei se alguém tem pergunta, pastor? Não? Então vamos orar, vamos encerrar nossa EBD nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos dessa EBD. Obrigado, Senhor, que Tu possas continuar, Deus, a falar conosco, a nos instruir com a Tua palavra,
a nos ensinar, Senhor, cada vez mais profundamente, Senhor, em cada passagem que estamos lendo, para que a nossa vida seja transformada, para que, Senhor, o nosso olhar, Senhor, sobre as histórias bíblicas sejam renovados. Fala conosco agora no culto, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.